Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Aqui quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, esse momento, esse dia lindo e maravilhoso que Ele está proposicionando para eu poder passar um pouco dos meus conhecimentos, transmitir as minhas ideias, os meus pensamentos, e eu espero que algumas pessoas também se sintam privilegiado de estar recebendo esses conhecimentos. Para umas pessoas, isso faz toda a diferença. Para outras, não vai fazer a mínima importância e está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Mas eu estou aqui hoje disposto a passar esse tempo, mais ou menos uma hora aí batendo um papo com vocês. Para muitas pessoas isso é uma tragédia, não fica procurando vídeos de 15 segundos, ou seja, dopaminas baratas, procurando atalho, e lá na frente, possivelmente, essas pessoas não alcançam os seus êxitos, não alcançam os seus resultados, e depois fica colocando a culpa no sistema, nas pessoas, e eles nada são responsáveis, não são culpados por isso. E tudo o que acontece, deixa de acontecer na nossa vida, é de responsabilidade nossa e ponto final. Só que nós, como seres humanos, não aceitamos isso, preferimos colocar a culpa para o outro, fazer do sistema do jeitinho brasileiro, e lá na frente muitas das pessoas irão ter dificuldade e você ficando para trás sem saber o motivo pelo qual, porque não se libertou, não abriu a sua mente, não foi em busca de seus objetivos e de suas qualificações para que hoje você estivesse passando pelas melhores condições, não tanto física, emocional, financeira, ou seja, está com sua vida praticamente resolvida em diversos pontos, em diversos aspectos. Porque nós também, quanto mais temos, mais almejamos, ou seja, a autorrealização que está lá dentro da pirâmide de Maslow, nós não conseguimos realizar porque isso é de natureza humana e nós seguimos essa objetividade. E é por isso, por causa dessa autorrealização, dessa autoobservação, pelo saco do interesse que nunca enche, hoje eu quero passar uma série de conhecimento, ou seja, 10 lições que nós podemos aprender com esses aprendizados. Falar hoje exatamente sobre ansiedade. As pessoas da nossa atualidade, principalmente pelo esse avanço tecnológico, as pessoas estão muito ansiosas, ou seja, estão procurando viver o futuro, e no futuro ninguém vai viver. Quem procura viver no futuro está ansioso, está adoecendo aos poucos, e não sabe o motivo pelo qual esse processo irá trazendo essas dificuldades. E aí eu quero te convidar nesse vídeo para que nós possamos se concentrar no aqui e agora, viver a nossa atualidade, o nosso momento, mas estarei dentro dessas 10 lições que eu estarei passando para você, abordar sobre esse processo da ansiedade, para que nós possamos, de uma certa forma, abrir a nossa mente e se concentrar no aqui e agora. Existe o tempo passado, presente e futuro, mas nós só vivemos o aqui e agora. O passado é uma coisa que já passou, nós não conseguimos mais voltar para lá. Foi bom em alguns momentos, foi agradável, mas lá foi preciso a gente sair, assim como aquela criança que estava dentro do ventre da mãe, ela chegou um momento que precisou sair. Enquanto estava lá dentro do período normal, era tudo maravilha, estava recebendo os seus nutrientes e não tinha esse perigo com as adversidades, ou seja, com esses fatores externos que é o planeta Terra, que é o ambiente movido de oxigênio. Ou seja, nós estamos aqui para nós cumprir essa missão. E quando nós saímos, viemos aqui para o presente, e aqui precisamos enfrentar essas adversidades,
Tudo o que acontece à nossa volta, nós precisamos hoje estar empenhado e ter essa visão, esse foco, para que lá na frente as coisas irão acontecer de forma agradável. Mas essa ansiedade, esse motivo pelo qual as pessoas ficam almejando lá na frente. Ela se faz a pergunta daqui a 5 anos como está, mas é no agora e ela já quer estar lá. Então precisa passar por uma escada, precisa passar por treinamento, precisa passar por uma série de provas, de experiência, muitas tarefas difíceis, muitas lições, não impossível, mas muito dificultosa, muitas barreiras, muitas curvas inesperadas, ou seja, muitas quedas iremos tomar nessa estrada da vida, porque as coisas não vêm com a clareza na qual nós almejamos, nós achamos que era. Então é preciso passar por todas essas dificuldades. E as pessoas, quando desavisados são, acham que as coisas são fáceis. Aqui é planeta Terra, vai ter momentos bons e não bons assim, e por isso que nós estamos ali empenhados no foco dos objetivos. E lá na frente, as pessoas que se destacam, as pessoas que conseguem os seus êxitos, conseguem a sua objetividade, foi porque no passado e no presente fizeram com que as coisas acontecessem. Lógico que tem algumas coisas, ou seja, algumas pessoas que pulam as leis, que anda pelos atalhos, que passa na frente, mas você pode observar, seja uma pessoa observadora, e você vai ver que volta e meia algumas dessas pessoas volta para a estaca zero, ou seja, volta para o ponto de partida, e muitas delas lá ficam porque elas não construíram um caminho, elas não sabem construir, foram levadas, era passageira, não era piloto, ou seja, não era motorista do seu veículo, digamos assim, e aí elas foram levadas e elas não sabem mais como chegar lá. Mas aquelas pessoas que estão lá e por algum motivo, por alguns negócios, por algumas outras situações que paralisou algum tempo, voltaram para o ponto de partida, mas essas pessoas sabem construir o seu caminho porque elas já fizeram isso com solidez, com dedicação, sabe como construir a sua construção, é tijolo por tijolo. E hoje nesse vídeo eu quero falar sobre esses processos, sobre essas lições, quando a ansiedade controla a sua mente, ou seja, essa pontapé inicial que eu estou passando para vocês, essa ansiedade começa a nos controlar e começa a trazer essa série de transtorno, de dificuldade. Muitas pessoas acabam de uma certa forma perdendo esse controle, perdendo tudo isso, e aí as pessoas ali em volta, que nós somos seres humanos, gostamos de julgar, aí falamos, mas a pessoa era tão controlada até esse ponto, mas por trás disso tem uma história, por trás disso nós não sabemos quais foram as dores, o quanto tempo essa pessoa veio enfrentando ali no silêncio, quieto, às vezes falando e as pessoas não ouvindo, às vezes as pessoas falam para algumas coisas, tipo umas indiretas, mas as pessoas ficam fazendo de conta que está tudo certo. Quando as coisas acontecem na prática, ou seja, acontece ali na vida real, todas as pessoas ali em volta começam a fazer aquele processo, que isso, como que aconteceu, mas as pessoas não sabem por trás disso, por trás de um pensamento, por trás de uma mente, o que a pessoa está pensando. Enquanto é só pensamento, ninguém sabe nada, só vai saber através do que fala, mas muitas vezes, num caso de um processo de uma ansiedade, um processo de uma depressão, as pessoas ali, às vezes, acabam não dando a mínima atenção para esses casos, e hoje, dentro da atualidade, nós sabemos o tanto de pessoas que estão ansiosas, que estão até tirando as suas próprias vidas, e hoje
resolvi bater um papo, esclarecer algumas coisas sobre isso, porque quem está passando é que sabe. Nós, seres humanos, precisamos ser mais empáticos, colaborar mais um ao outro, quando parar para ouvir essas pessoas. As pessoas, vocês às vezes estamos vivendo dentro do mesmo ambiente, ou seja, dentro do mesmo lar, na mesma casa, e as pessoas passando por diversas dificuldades, as outras fazendo de conta que não sabe, que não está vendo aquilo ali, mas a gente mais ou menos sabe por causa das nossas emoções, das nossas reações, é porque a gente faz de conta que não está enxergando, mas a nosso gesto, as nossas emoções, só a forma como nós agimos, se você for uma pessoa que desenvolva essas habilidades, mais de 50% está nessa forma, segundo aí nossos estudos, quando na fala está 7%, ou seja, a maior parte está na forma como você fala, no seu gesto. Imagina, você vai a uma palestra, você vai a algum outro local, tem alguém passando algumas informações, mas está passando algumas informações que ninguém está prestando atenção, porque ele está sendo uma pessoa neutra, não está com aquela motivação, não está focado, não está empenhado. Assim, dentro de casa, às vezes você olha para as pessoas e vê as pessoas ali com a fisionomia diferente, porque tudo muda, na verdade, a gente não observa esses passos e quando vê as coisas já ultrapassaram os limites e aí praticamente é impossível reverter. Mas enquanto a vida, a forma de recomeçar e de continuar esse processo e observar, e ali com dedicação, com inteligência emocional, desenvolver essas habilidades. Então hoje vamos começar pelas 10 aprendizados. Separei aqui 10 mensagens para que nós possamos trocar esses conhecimentos, essas informações, se for de relevância para você e você entender que isso também pode tocar no coração de outra pessoa, ou seja, mudar aquela mentalidade daquelas pessoas que estão precisando, porque também tem muitas pessoas que vão pegar esse conteúdo e vão criticar, mas aqui eu quero já deixar claro que qualquer tipo de comentários, tanto os positivos quanto os negativos, não vai fazer diferença, porque eu sei para onde eu vou. E quem sabe para onde vai, ninguém vai conseguir desviar do foco, porque se você já tem o propósito que Deus te deu, esse conhecimento de transmitir essas informações um para o outro, continue fazendo e não importe o que as pessoas estão falando, porque Deus sabe e Deus vai te dar a colheita no momento certo. Continue plantando a sua semente, porque se você plantar e cuidar, você pode ter certeza que você vai colher frutos maravilhosos, porque Deus está no controle. Então, a primeira lição é olhe para si mesmo. Ou seja, eu quero passar um pouco de informações, de conhecimento. Olhar para si mesmo é você não ficar buscando lá aprovações de outras pessoas, buscando felicidade em outros lares, em outras coisas, em outros objetos, que seja qualquer coisa. Você primeiro tem que olhar para si, você tem que controlar a si mesmo, e saber que se você estiver bem, você pode fazer com que as pessoas estejam bem. Então, olhe para essa realidade, entenda que você é a pessoa mais importante do universo. Às vezes, se eu chegar e perguntar para um grupo de pessoas, já fiz isso em algumas reuniões, em algumas palestras, e as pessoas acabam colocando outras pessoas mais importantes, colocando Deus, colocando Jesus Cristo, colocando o Pai, colocando a mãe. Tudo bem, essas pessoas são de fundamental importância, mas você é a pessoa mais importante do universo, porque sem você, você não seria ninguém. Imagina nessas realizações, aí você, se você estiver bem, você pode agradar o Pai, ou seja, pode agradar a Deus, pode agradar Jesus Cristo, pode agradar seus irmãos, seus pais, seja quem quer que seja. Mas se você não está bem, seja em qualquer aspecto físico e mental, e em outras áreas qualquer, você precisa se conscientizar disso. Para muitas pessoas pode falar que isso é egoísmo. Ah, mas primeiro eu tenho que agradar a Deus,
Primeiro eu tenho que agradar Jesus Cristo, primeiro eu tenho que agradar minha mãe. Agora eu te pergunto, se você não está bem, você consegue agradar outra pessoa? Não, então, primeiro concentre as suas energias em você, seja grato por todas esses personagens e essas pessoas na qual falei e por outras mais que te ajudaram ao longo da vida, porque tem pessoas que, mesmo que estranha seja, elas vão ser tão importantes o quanto o pai, enquanto a mãe, enquanto Deus, enquanto Jesus, não sei qual sua religião, mas fica aqui as intenções positivas de minhas palavras. Se fizer sentido a você, se não fizer, tá tudo bem. Às vezes você está em algum lugar, em alguma determinada coisa e você é salvo, digamos assim, por aquele desconhecido. Aquele desconhecido foi a mão de Jesus, foi a mão de Deus, foi a mão do Pai, foi a mão da mãe, do irmão, e seja quem for, Deus vai enviar uma pessoa para poder te salvar, mas tem pessoas que esperam ver os Deus como se ele fosse, isso nunca vai acontecer. É igual às oportunidades, vai vir disfarçada de problema, e você, como desavisado fala que nunca teve sorte, você nunca teve, foi coragem para ir em busca dos seus objetivos, e pare de reclamar e continue fazendo a sua parte, a sua lição, que Deus está no controle de tudo isso. Então, quando a gente tem que olhar para si mesmo, é a gente controlar nós mesmos, mas tem pessoas que ficam querendo controlar a vida dos outros. Você não consegue nem controlar a sua vida, agora fica querendo controlar algo que está fora de você. Então tem coisas que nós controlamos, tem coisas que nós não controlamos e nós ficamos gastando energias desnecessárias em busca de controlar outras pessoas, e isso realmente traz uma série de transtornos, de dificuldade na vida das pessoas. Então, quero hoje passar esses conhecimentos, essas informações, essas lições de vida. Se fizer, se for importante, tá tudo bem. Se não for, tá tudo ótimo, porque ninguém agrada a ninguém. Aí Jesus Cristo, que foi o maior líder da humanidade, teve diversos transtornos, teve as suas traições, dos seus próprios pessoas mais próximas, porque as pessoas mais próximas pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde elas vão querer passar rasteira em você. Então, por isso que você tem que olhar mais para você, mais com humildade, com honestidade. Seja uma pessoa humilde, não queira ficar passando, digamos assim, no ditado popular, a perna em alguém, porque Deus está no controle, Deus está vendo tudo isso. Eu quero hoje também falar sobre a segunda lição aqui. Acredite mais em você. Muitas pessoas não acreditam em si mesmo, procura acreditar em outras pessoas. Você acha mesmo que as outras pessoas vai fazer algo extraordinário para você? A única pessoa que pode fazer algo extraordinário é você mesmo. Enquanto você não entender isso, você realmente vai entrar no processo que nós chamamos de ansiedade por antecipação, ou seja, você vai adoecendo aos poucos porque você vai colocar expectativa nas outras pessoas e lá na frente as decepções vai vir. É o motivo pelo qual as pessoas vivem em depressões, vivem na ansiedade, porque colocaram expectativa a mais nas outras pessoas. Não estou aqui dizendo que nós não podemos confiar, que não podemos acreditar no outro. Nada disso. É você acreditar em você, é você confiar no seu potencial, confiar na missão que Deus te deu e em busca de suas realizações. E aí você transborda isso para outras pessoas, para outro meio, e você vai ver que seu jardim vai crescer e vai florir. Mas enquanto você ficar esperando essas expectativas lá dos outros, você não vai colher fruto, porque você não plantou e ficou esperando os outros plantar. E quem colhe sem plantar são as outras espécies, principalmente os pássaros, que vivem de galho em galho, buscando algumas migalhas. Mas infelizmente, nós também
de uma certa forma, a maior parte da população está alienada a um sistema prejudicial. Para aquele momento é bom, mas esse sistema de alienamento está trazendo uma série de ansiedade, uma série de transtorno mental, porque é pouco e eles querem mais. E cada dia isso precisa aumentar e o sistema não vai colaborar com isso e as pessoas estão no meio ali totalmente alienada a essa situação. Então é isso que eu vou passando nesse vídeo, essas informações, esses conhecimentos e quero hoje agradecer a Deus por estar passando essas informações. Será a segunda lição. Vamos para a terceira lição. Cuide mais do seu corpo. Dentro dessa terceira lição, nós cuidar do corpo, muitas pessoas não ligam para a sua saúde, nem física e nem mental. E aqui nós também trazemos uma série de dificuldades. Muitas pessoas se alimentam de qualquer coisa, daqui a pouco está, de uma certa forma, obeso, ou seja, não controla mais as suas emoções. Muitos precisam passar por cirurgias e começa a afetar a parte mental, vem um problema da ansiedade, vem uma série de transtornos com isso e muitas doenças também vão sendo carregadas. Então, vamos, de uma certa forma, manter o equilíbrio do nosso corpo com atividades físicas, com alimentação saudável. Não só nós cuidar da mente, nós precisamos cuidar do corpo também, porque é um conjunto. Uma pessoa não vai viver só com a mente se não tiver o corpo. Se não só tiver o corpo e também estiver com a mente descontrolada, também não vai conseguir. Então a gente precisa se manter. Então essas lições que eu estou passando, uma tem que contribuir, ou seja, colaborar uma à outra, porque tudo na vida a gente precisa controle. Até aquele pássaro para voar, ele precisa das duas asas, assim como nós para andar precisamos das duas pernas, e é assim que tudo acontece. Então Deus já fez, já deixou esse legado, já deixou as espécies, cada uma como são, cada uma com o seu metabolismo, cada uma com suas características físicas, cada uma com suas emoções, ou seja, para que cada um de nós temos os nossos controles. Mas quando nós nos controlamos essas realizações, nós não estamos alinhados entre o corpo e a mente, as coisas possivelmente podem trazer uma série de transtornos. Então, vamos cuidar. Tem pessoas que não se cuidam, umas porque acha que isso nunca vai trazer um certo transtorno na vida da pessoa, outras por falta de conhecimento, mas a partir do momento que a gente vai em busca dos conhecimentos, porque eu falo que o conhecimento ele é transformador, ele é libertador. Quando eu não tinha o conhecimento, as pessoas falavam as coisas e eu achava que as coisas nunca iam acontecer. Uma por a idade, porque quando a gente é jovem, acha que as coisas nunca vão acontecer, mas a idade vai chegando, a gente vai amadurecendo e a gente vai passando essas lições e os nossos filhos, ou seja, os mais jovens, não vão aceitar. Mas se colocamos no lugar deles, hoje um pai de 40 ou 50 anos dando um conselho para um filho, imaginando como se aquele filho tivesse aquele nível de idade, aquele tipo de conhecimento, aquele amadurecimento de ideia, e isso nunca vai acontecer. Então, nós pais temos que voltar ao mesmo nível, ou seja, de uma pessoa, de um adolescente. Se você está conversando com uma criança de 10 anos, você tem que baixar aquele nível, não se rebaixar para que aquela pessoa, ou seja, para aquela criança domine, mas se rebaixar no sentido da comunicação, de entender o outro. Porque a comunicação ela é só viável a partir do momento que tanto um quanto o outro se seja entendido. Não adianta você chegar e conversar, ser um bom comunicador, mas você está passando umas informações para os seus clientes, ou seja, para o seu público, e eles não estão entendendo. Por quê? Porque o seu nível de conhecimento, o seu nível é muito elevado para aquele público. Então, nós precisamos baixar um pouco do nível, baixar as informações,
para que essas pessoas sejam entendidas. Você vai a um médico e lá aquele médico começa a falar do mesmo linguajar, ou seja, da forma na qual ele trata outras pessoas acadêmicas, ou seja, conversa com outros médicos. Você não tem conhecimento dessa nomenclatura e você vai ficar perdido, você não sabe do que ele está falando. Então, esse médico é um bom comunicador? Lógico que não, ele está passando algo para você que você não vai entender. Então, é preciso você entender qual é o seu cliente e você transmitir uma linguagem simples e clara para que ele possa entender. Então, eu dei uma... Não é uma escapulida desse vídeo, ou seja, dessas informações a gente está cuidando do corpo, mas é conhecimento, é informações, é conteúdo que faz parte do nosso cotidiano, ou seja, que abre um leque, abre mais visão, abre mais informações para a gente ir além dessas informações e cuidar. Então, cuide do seu corpo, porque se você cuidar do seu corpo, você provavelmente terá uma longevidade melhor, mais saudável, se locomover para outros lugares, entendeu? É melhor você fazer isso do que amanhã ou depois você passar por uma série de dificuldades e transtorno fisicamente. Então, eu quero falar para vocês também sobre o quarto pilar, ou seja, a quarta lição, o que faz quando a crueldade cruza o seu caminho. Você está de boa, sossegado, tranquilo, tanto financeiramente, emocionalmente, mas de uma certa forma algo inesperado aconteceu. E aí é nesse ponto que muitas pessoas perdem o seu controle, entra no processo da ansiedade, da depressão, porque não está preparada para aquelas situações, porque foi algo inusitado. Não se preparou para as consequências, para as realidades, as perdas você não estava preparado. Então, de antemão, quero falar aqui, as perdas vão acontecer, seja perca materiais, seja financeira, seja pessoal. E nós, infelizmente ou felizmente, tem que ter preparado para essas consequências. Assim como a vida, nós mais cedo ou mais tarde, nós vamos embora. Aqui, esse trem da vida vai passar várias estações. Em alguma delas você nasceu, digamos assim, em outras você vai deixar essa estação e o trem é contínuo, ele não vai voltar. Então nós temos que aproveitar toda essa viagem, mas sabemos e se preparando para essas dificuldades, porque aqui não é só flores, aqui tem momentos bons e não bons. Então a gente tem que entender esse contexto, essa realização, para que nós possamos estar de uma certa forma, não 100% preparado, mas sabendo que a qualquer momento tudo pode acontecer, até com nós mesmos. Nós chegamos aqui com um contrato, mas não sabemos quando e como chegará ao fim. Então é preciso a gente, de uma certa forma, ter consciência disso. Não ter medo das consequências, não ter medo, mas também não se jogar, ou seja, se cuidar, porque quem ama, cuida e vai cuidando de uma certa forma que as levezas, que a vida vai ficando mais leve. Aí, por isso que muitas pessoas entram nesse processo da depressão, quando essa crueldade, quando as coisas acontecem como você não desejaria, mas vai acontecer com todos nós. Todas as pessoas vão passar por nessa estrada, vai encontrar esses obstáculos, vai encontrar essas pedras, vai encontrar essas barreiras. E às vezes, por incrível que pareça, essas barreiras são livramentos de algo pior na nossa vida, porque nós estamos tão afoito, tão ansioso em conquistar algo que nós não vemos nada o que está à volta. E aí é preciso Deus colocar aquela pedra na frente, ou seja, colocar aquela rocha que nós precisamos parar
e gastar energia para que nós possamos romper aquilo ali, para que atravessar. E quando a gente gasta essas energias, enquanto a gente está gastando essas energias, essas dificuldades, a gente está ali parando, e aí a voz e Deus chega e mostra um outro caminho, uma outra realização, ou seja, estava passando algo que poderia ser uma tragédia ao nosso momento. E nós começamos a reclamar, a criticar, porque aquele livramento nós achamos que está atrapalhando a nossa jornada e está nos salvando, digamos assim. Quantos casos a gente não já viu sobre livramentos por um milésimo de segundo, justamente porque Deus colocou aquela mão na frente, aquela rocha. E essa rocha que eu estou falando é qualquer coisa, é um galho de árvore que cai, é outra algo ali, alguém que atravessou o seu caminho, que você não queria que atravessasse, é qualquer coisa. Assim como um rio nasce e ele vai e encontra o mar. Mas até ele chegar ao mar, ele vai passar por várias dificuldades, ele tem que abrir o caminho, ele vai abrindo os caminhos. A partir do momento que o caminho está aberto, aquelas outras águas vai correr livremente, mas a primeiros que vai na frente, vai abrindo os caminhos, vai tendo dificuldade, às vezes vai represar a água, vai procurar os terrenos mais baixo, ou seja, na gravidade, para que possa ir até o encontro do mar. Tanto é que se você olhar, você vê que um rio, ele não vai ser uma linha reta, ele vai ter diversas curvas, vai ter diversos contornos. Na estrada da vida é assim, não é linha reta, é nós que achamos que as coisas são fáceis e as coisas não são, por isso que nós temos que ter o nosso equilíbrio emocional, encontrar essas dificuldades, agradecer a Deus por cada momento, por cada dificuldade. Cada uma das dificuldades que aparece na sua vida pode ser um livramento. Nada é por acaso, tudo tem as suas consequências, tudo tem o seu propósito. Quando você achar que a sua vida está ruim, dá uma olhada nas demais, dá uma olhada para aquelas praças, aqueles moradores de ruas, lá se alimentando de alimentos contaminados, de alimentos podres, digamos assim, sem qualquer tipo de validade. Você chega à sua casa, tem um produto que venceu naquele dia, você já fala que está estragado, e tudo bem, está dentro de um processo. Se você está com recursos adequados financeiros, vamos alimentar, e temos que se alimentar com produtos de qualidade mesmo, porque nós precisamos alimentar a nossa mente, o nosso corpo com substâncias saudáveis, não ouvir palavras desagradáveis e também não se alimentar de alimentos estragados. Isso é fato, Deus já nos proposicionou, deu essa inteligência, esse motivo pelo qual nós iremos em busca de nossas realizações, de nossos objetivos. Então, quando algo atravessar na sua vida, que seja ato de crueldade, que você achar que é o fim, agradece a Deus. Se for preciso, pare, respire, depois continue. Não haja por as emoções. Simplesmente tem pessoas que saem querendo espatifar tudo. Fale, será que essa pedra não foi um livramento? Será que aqui não está a minha mina de ouro? Será que aqui não é uma oportunidade? Onde tem pessoas que vê dificuldade, você vê oportunidade. Da mesma janela, um pode estar vendo ouro e outro pode estar vendo a lama. Quem é você nesse processo? Mas nós aprendemos e desenvolvemos o ato da reclamação. Aonde que você quer chegar só reclamando, só dizendo que as outras pessoas têm sucesso, criticando quem já conquistou? Se alguém conquistou, vá lá e conquiste também. Você pode, só depende de você. Porque Deus te deu 24 horas, assim como deu para o João, para o Zé. Agora, quais são suas ações? O que você está fazendo? Aí você só leva o tempo a reclamar. Não levantou ali 5 minutos mais cedo para se concentrar, para fazer uma meditação e colocar em ordem o seu dia. Às vezes você fala, não, é 5 minutos de soneca. Esses 5 minutos de soneca vai atrasar você o dia inteiro. Então, é preferível você se concentrar,
faça as coisas com qualidade, com dedicação, com objetividade, que possivelmente você terá muito mais sucesso do que aquelas pessoas que nada faz, que levam o tempo a reclamar. Uns estudos feitos lá nos Estados Unidos, na década de 40, e aí 3% das pessoas já tinham suas datas, suas metas datadas e definido o que eles queriam. Assim, quando eles eram estudantes, ainda jovem, dificilmente nessa época as pessoas se preocupam com o seu futuro, com seus objetivos, não com ansiedade, mas já ter, analisar passo a passo, porque tudo que acontece no universo acontece na nossa mente, mas não é para a gente ficar ansioso, é para a gente analisar, trazer aquela realidade para o nosso presente e começar a fazer passo a passo dedicação. E lá no futuro, 30 anos depois, por volta da década de 70, foram atrás dessas pessoas e os 3% tinha muito mais resultado do que os 97%, ou seja, ficou comprovado que tudo passa por a nossa mente. Se você quer ter sucesso, planeje em silêncio, não precisa falar para ninguém, ou seja, não precisa não deve falar, porque a partir do momento que você fala, você perde o seu foco e muitas pessoas também vão atrás do seu sonho, em vez de você concretizar, você falou e aquelas pessoas achou uma boa ideia e vão concretizar, você não teve coragem e depois você vai reclamar que as pessoas roubaram a sua ideia. Você entregou o código, você entregou a chave da sua casa para desconhecido. Eles entraram, fizeram o que quiseram e agora você tem que reclamar de que vai ficar ansioso, vai ficar com depressão, vai ficar com ansiedade porque não teve coragem de conquistar aquilo que você sonhou e você transferiu isso para as outras pessoas. Você está vendo que dentro desse processo da ansiedade existe vários caminhos que você pode chegar nessas situações de depressões por você mesmo, por ter entregado a chave, por ter entregado o código. Então, vamos concentrar nossa energia, assim como eu falei, em nós mesmos, dentro dessas objeções, dessas realizações, porque a partir do momento que você fala, um estudo ficou provado que o cérebro assimila que você já conquistou. E o nosso cérebro, ele gosta da zona de conforto, gosta de gastar o mínimo de energia possível. E quando ele vê você feliz, ele fala, opa, essa pessoa já conquistou. Ele não sabe diferenciar o real do não real, e quando é 6 meses depois, aquela motivação acabou. Porque aqui entre nós, uma coisa, quando você tem mais valor? Não, só vai ter valor enquanto você não tem. Quando você não tem, por exemplo, 1 milhão é muito dinheiro, mas no dia que você conquista, aquilo é a coisa mais natural do mundo. Você vai dobrar sua meta, você vai em busca de 2. Quando você chegar a 2, você quer mais, quer 4, você vai nesse processo de cada dia querer mais. Então essa é a realização, esse é o nosso foco, os nossos objetivos. Então, quando estiver difícil, continue fazendo em silêncio, planejando. Quando essas dificuldades, quando isso aparecer na sua vida, agradece a Deus e continue fazendo a sua lição, continue ali plantando a sua semente que você vai conseguir algo extraordinário na sua vida. Minha quinta lição que eu quero falar para vocês é uma quinta lição aqui, é muito importante. Aprenda a perdoar. Ou seja, se você é uma pessoa que você aprende a perdoar, você vai ter mais leveza. Tem pessoas que dizem que não sabe perdoar, que não tem como perdoar. Fisicamente até perdoa, mas internamente não. As pessoas dessas estão adoecendo. Certo dia estava conversando com uma pessoa e ela falou que não perdoava uma outra pessoa. Eu não sei quem era essa pessoa, não perguntei, eu falei para ela, você só não perdoa porque você não quer. Não é para o seu bem, não é para o bem da outra pessoa, é para o seu. A outra pessoa já está resolvida, a outra pessoa já não sente nada, ela não já te pediu perdão, você não falou que perdoava, agora você está com isso internamente dentro de você. Você está ansiosa, você está adoecendo, você está revivendo o passado, trazendo problemas do passado
para o cotidiano e levando para o futuro, ou seja, se concentre no aqui e agora, libere essas pessoas. A partir do momento que você liberar essa pessoa, você vai estar com o coração livre, leve, solto, não vai ter mágoa, não importa o que essas pessoas fizeram, agradece a Deus que você está aí para buscar os seus objetivos e buscar suas realizações. Porque se a gente só ficar pensando nessas consequências que fizeram, que deixaram de fazer, a gente não está vivendo a nossa vida, é simples assim. Eu já passei por isso, já teve esse processo, me libertei, aprendi esse processo de perdoar e foi fundamental na minha vida. E hoje eu passo isso para as pessoas. Eu sei que não é fácil, mas quando nós queremos, nós usamos sempre na fase do pensamento positivo. Chega um pensamento negativo, troque pelo positivo. É fácil? Não, mas com treinamento se torna. Treine hoje, amanhã e depois. Você tem que fazer isso quantas vezes? Até se tornar. É simples assim. A partir do momento que seu cérebro se torna um pensador disso, de pensar só no positivo e esquecer tudo isso que aconteceu, você vai ver a leveza que vai acontecer na sua vida. Às vezes nós vamos passar por um momento de dificuldade, não é às vezes, é sempre. Temos essas dificuldades porque sempre queremos algo, mas no dia que você entende essas consequências, essas realizações, as coisas vão mudar na sua vida. É nós que ficamos preocupados com a vida dos outros, com as consequências, mas tudo vai passar na nossa vida, todas essas consequências. Então aprenda a perdoar. Se você levar o inimigo para dormir com você, no outro dia você está doente porque você não dormiu, você passou a noite acordada, não vai produzir no seu trabalho, vai magoar outras pessoas e vai acumulando mais problemas de ansiedade, de transtorno. As pessoas vão passando a não dar as oportunidades para você, porque você está uma pessoa totalmente descontrolada, porque, como eu falei lá no início do vídeo, nossos sentimentos, as nossas emoções, transmite isso para as pessoas em mais de 50%, a nossa forma, os nossos gestos. Quem é que vai confiar numa pessoa totalmente descontrolada emocionalmente para assumir qualquer responsabilidade dentro da sua empresa? Não vai, depois você vai reclamar que não teve oportunidade. Você não se preparou, não se controlou as suas emoções, em todos os lugares estava falando e criticando da vida dos outros, daquelas outras pessoas, porque você não simplesmente, você deixou de lado um ato que você poderia fazer em silêncio, simplesmente ali com uma oração. Por ali você poderia gastar ali 4, 5, 10, 20, 30 dias fazendo isso todos os dias e com certeza aqueles pensamentos negativos ia sair da sua mente, ia entrar pensamentos positivos, você ia chegar na empresa e chegar no ambiente de trabalho motivado, feliz na vida, contando seus progressos, continuando em silêncio, e as pessoas iam olhar para você e falar, essa pessoa está motivada, ela merece aqui uma oportunidade, e as oportunidades vão vir disfarçadas de problemas, e você tem que estar preparado para enfrentar essas consequências. Mas se você só ficar remugando, falando que você não faz isso, será mesmo que seu patrão, será mesmo que alguém vai te dar um voto de confiança em você? Com certeza não, porque as pessoas não vai confiar numa pessoa que se diz que não tem o controle emocional, que se diz que não aprende. Se você está dentro de uma empresa e as pessoas vai lá e você fala que você não consegue aprender, a pessoa vai dar uma oportunidade para você. Olha, abra sua mente, analise esse processo. Então uma coisa vai puxando a outra, uma realização. Então tudo isso vai passando por esse processo, por todas essas consequências. Então vamos analisar e aprender a perdoar. Isso é fundamental, vai ser libertador na sua vida, não só nesse processo aí, mas em tudo você vai ver o tanto de coisa, de reflexão, de lealdade, de objetividade, de oportunidade que vai acontecer na sua vida, simplesmente pelo ato de perdoar.
tudo entrelaçado, tudo na vida é um elo, uma coisa vai ligando a outra. E dentro dessa realização, a gente tem que ter todo esse processo para que a gente possa alcançar esses objetivos, essas realizações. A sexta lição, as grandes conquistas nascem das adversidades. É isso mesmo. Você acha que as oportunidades vão chegar para você aí que nem um buquê de flores? Não, eles vão vir espinhos. Quando você pegar naquelas rosas, vai ter espinho, vai ter dificuldade até você chegar nas pétalas, porque se você não passar por esse processo, aquilo não vai ter valor, aquilo não vai ter, como que posso falar, amor, como você e eu nos diz. Então a gente tem que passar por um processo de aprendizado, pelo processo de dificuldade, pelo teste para saber se você realmente está preparado para levantar o troféu. Não o troféu da vida, porque ninguém vai levantar o troféu da vida, mas o troféu das nossas conquistas. Quando aquele corredor, quando aquela pessoa, aquele atleta está lá no pódio, ou seja, no primeiro lugar, você sabe o quanto ele se preparou? O quanto difícil foi a preparação dele? Quantos meses, quantas noites e quantas horas e quantas festas, quantas amizades ele deixou para trás? Não, você não tem noção disso. Só se você realmente for uma pessoa que tem esse foco, que seja uma pessoa vencedora. Mas se você for uma pessoa do povão, ou seja, ali que vive dentro daquele monte de gente, porque segundo os estudos, 2% da população consegue alcançar seus êxitos, as suas vitórias, consegue alcançar aquilo que deseja. A grande maioria está dentro daquela muvuca, ou seja, está aprovando, está buscando dopamina barata, felicidade, e as contas vai chegar, as dificuldades, foram muitos transtornos na vida das pessoas lá na frente. Então, é isso que eu queria falar aqui hoje para vocês, dessas conquistas, porque muitas pessoas acham que as conquistas vêm aí a qualquer momento, na hora que eles querem, ele chega lá e pega essas conquistas, e não é bem assim. É preciso preparar, é preciso dificuldade, é preciso uma série de transtornos para que nós possamos alcançar esses objetivos, ter essas realizações. Quando você vê alguém que já conquistou, agradece, agradece a Deus, abençoa aquela pessoa. Quando você vê aquela pessoa andando nos seus carrão, deixa, abençoa ela e você continue plantando a sua semente. Mas o mal da população, de muitas pessoas, é começar a reclamar, dizer que aquela pessoa é desonesta, mas você não sabe por trás ali o que foi a preparação daquelas pessoas. Logicamente que existe pessoas desonestas, tanto as pessoas ricas quanto pobres. Tem pobre que são tão desonestos igual rico, alguns deles, não todos, mas existe pessoas que faz qualquer coisa para passar na sua frente. E aí você coloca a culpa nessas pessoas e diz que eles estão ricos porque explorou você. Mas se você não tem coragem de ir lá abrir o seu negócio, de ir lá e conquistar, você vai ter que vender as suas horas para você sobreviver. É simples assim. Isso é o processo da vida. Nós vivemos, ou seja, o assalariado, o empregado vende as suas horas para se alimentar. Enquanto o empresário, ele paga as suas horas para ter lucro sobre elas. É simples assim. Você quer ter resultado? Faça dessa forma. Faça isso. Procura, vai estudar o processo, analise todo o contexto, entenda as consequências antes de sair por aí falando das coisas sem ter noção do que está falando. Às vezes nós saímos pecando aí porque ficamos falando algo que não temos conhecimento algum, como que funciona o processo, como que as coisas funcionam, e acha que as coisas é de um passo de mágica, igual chuva quando cai do céu, que nós não temos controle, quem nos manda isso é Deus e está tudo resolvido, mas aquilo que nós temos controle é nós que temos que controlar, mas nós não queremos fazer isso porque o nosso cérebro permanece na zona de conforto,
gosta das coisas mais fáceis possível e conseguimos colocar essas consequências para outras pessoas, outras dificuldades. Eu quero também falar para vocês sobre a sétima lição: o medo faz parte das vitórias. Tem pessoas, o medo, assim, quando que fala do medo, isso às vezes assusta, porque existe vários tipos de medo. E nós, seres humanos, temos que ter medo. Mas nós temos que ter medo das coisas que são, digamos assim, incontroláveis, que nós não conseguimos controlar. Você não vai atravessar uma rua, se você for uma pessoa que tenha saúde física e mental, sem olhar para os lados. Por quê? Porque ali é uma coisa que você pode ser acidentado. Você não vai entrar dentro de uma floresta se você não estiver preparado, não tiver um guia, não saber porque ali tem animais ferozes. Mas o medo de você enfrentar suas dificuldades, o medo de você encarar a sua realidade, aquele friozinho na barriga, a gente tem que encarar. Porque se a gente não encarar essas consequências, essas dificuldades, nada vai mudar na nossa vida. Então, tem o medo que nós temos que ter, que temos o controle, e tem o medo que nós não temos o controle. Então, aquilo que é controlável, aquilo que nós podemos saber que nós podemos ultrapassar esses limites, nós temos que passar por isso. Então, o medo faz parte da nossa trajetória, vai fazer parte das nossas vitórias, vai fazer parte das nossas derrotas. E em todos os momentos a gente precisa ter esses controles e está dentro do nosso perfil, de nossa realização, para que nós possamos alcançar algo na vida. Eu também quero falar da nona lição. A sua mente foi criada para sobreviver e não para vencer. Ou seja, aqui dentro desse processo, o nosso cérebro gosta da zona de conforto. Ou seja, ele nasceu para sobreviver. Lógico, se a gente voltar há anos atrás, na época das cavernas, os seres humanos iam lá, caçavam as suas caças, se alimentavam, quando dava fome ia lá, caçava de novo. Não existia esse processo da cultura, da pecuária, esse processo da industrialização, ou seja, não existia o dinheiro propriamente dito, era na base de troca, digamos assim, segundo os estudos e as coisas passadas, era desse tipo. Ou seja, as pessoas iam sobrevivendo. E o cérebro se adaptou com isso e achou isso confortável. A partir do momento que nós viemos para o processo da industrialização, da indústria, da pecuária e da agricultura, ou seja, aonde acumular riquezas financeiras, dinheiro propriamente dito, aí as coisas mudaram. Muitas das pessoas enfrentam as adversidades, ultrapassam as fronteiras e vão em busca desses objetivos. E para isso tem que treinar o seu cérebro. A partir do momento que seu cérebro é treinado para isso, ele se torna aquilo no piloto automático. Você não precisa ali, todos os dias de manhã, já acorda com o seu foco, com seus objetivos e já está ali. É o motivo pelo qual uma das depressões, da ansiedade acontece, porque as pessoas estão ansiosas, vivendo lá no futuro. Então, nós precisamos controlar o nosso cérebro dentro desse processo do controle no aqui e agora. E aí as pessoas que vão lá só no processo da sobrevivência acham que aquelas coisas ali estão bom. E elas também estão no processo da sobrevivência, mas o seu cérebro quer as coisas com a maior facilidade possível, porque elas visualizam as outras pessoas conquistando aqueles objetivos. E aí elas começam, não têm coragem para conquistar e entram no processo da ansiedade. Então, treina o seu cérebro para conquistar algo, mas não passe pelo processo da ansiedade. Viva no aqui e agora, no momento presente, que é o único tempo que temos. Se a gente conseguir concentrar nossas energias no aqui e agora e viver nossas realizações, tudo vai mudar na nossa vida. Mas nós ficamos preocupados com o futuro e também trazendo diversos transtornos, ou seja, trazendo aquilo que foi passado, se reclamando porque não fez quando era para fazer. Se lá você não fez por diversos motivos, não reclame, continue,
bota uma pedra para trás ali e deixa aquele momento para trás e vamos se concentrar no aqui e agora e vamos vencer daqui para frente, que é o que importa. Ou seja, mas não colocando todas as expectativas lá no futuro. Planeje o seu futuro, porque faz parte do nosso cotidiano, mas viva aqui agora. Espere que as coisas vão acontecer. Plante a sua semente e espere o tempo da colheita. Só que tem pessoas que plantam hoje e amanhã já está desenterrando, achando que a semente nem vai nascer. Ou seja, não tem paciência, tem que esperar o tempo das coisas. Se você for colher uma fruta verde, não vai ter sabor. Espera o tempo. Deus deu o tempo para cada tipo de coisa. E nós temos que obedecer essa regra do tempo para que nós possamos alcançar os nossos resultados e colher os frutos saborosos. É simples assim, mas nós acabamos deixando a desejar. Então, era esse processo que a nossa mente foi criada por esse processo da sobrevivência. E a última lição, a 10ª lição, seja o piloto da sua aeronave. Ou seja, é você que tem que ser o piloto da sua mente. É você que tem que controlar suas emoções. É você que tem que ser o motorista. Não seja passageiro. Tem muitas pessoas que estão aqui sendo controladas pelos outros e ela não controla nada, e elas estão com ansiedade, porque até elas querem, mas não tem coragem, e ela entra nesse processo da ansiedade, porque não fez, porque lá na frente são as pessoas premeditadas, ou seja, as pessoas que nasceram com dom, e aí vem um sistema religioso, vem um sistema político, vem as pessoas que estudaram para alienar vocês. Vocês, a maioria de nós, estamos alienados a um sistema prejudicial e nós não sabemos. Ou seja, nós estamos presos dentro desse sistema. O sistema social, ele acaba trazendo diversos transtornos, porque as pessoas sabem que se alienar essas pessoas, elas mantêm no poder. Elas se mantêm ali para controlar a sua mente. Cuidado, quem controla a sua mente tem total controle sobre você. É por isso que essas pessoas acabam, de uma certa forma, alienando as pessoas. E as pessoas acham que aquele sistema tá bom. E vai estar bom, porque as pessoas vão estar tendo ali aquela migalha, digamos assim, naquele momento, mas lá na frente a conta vai chegar, a dificuldade, quando você precisar de recurso, você não vai ter, porque você está dentro do sistema que foi prejudicial, ou seja, você foi domado para isso. Como que eu falei passado, a nossa mente gosta da zona de conforto, gosta do menor esforço possível. E aí você se acostumou nesse sistema, e aí o seu cérebro não está acostumado. Até você reprogramar isso, talvez para algumas pessoas não consiga mais, não tenha energia, não tenha tempo, porque aqui é fase. A nossa vida é fase. Nós nascemos, crescemos, se reproduzimos, produzimos, envelhecemos e morremos. Nessa estrada da vida, só o meio é que é favorável, só o meio que é produtivo. Então, o início e o fim nós não vamos produzir, são muito custosos. Imagina o custo que é uma criança, imagina o custo de um idoso. Então, o meio é o meio da produção. Só que nesse meio da produção, talvez nós estamos ocupados fazendo algo que não deveria fazer. E lá na frente, você vai reclamar. É por isso que as pessoas ficam vivendo com depressão, reclamando do passado, ansioso pelo futuro, ou seja, acumulando uma série de doenças. E aí, lá na frente, as dificuldades chegam e você reclama porque a responsabilidade foi sua. Naquele momento que era o momento da produção, o momento da colheita, de a gente plantar e colher, a gente estava fazendo outras coisas, curtindo a beça, a barbaridade, fazendo de conta que nada poderia acontecer. Amanhã eu começo, amanhã eu faço, entrando no processo da procrastinação, e nunca você começou, porque você ficou na corrida de rato, hoje, amanhã e depois, fazendo a mesma coisa. Ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta,
e no fim trazendo tudo isso. Então, era esse processo dessas informações. Tenha controle de suas emoções, controle tudo que é à sua volta. A partir do momento que você não precisa ser um autoritário, ser controlador de você, você não precisa controlar as outras pessoas. Se as outras pessoas quiserem andar com você, tudo bem, mas se elas não quiserem, deixa elas para trás. Nós precisamos deixar pessoas e coisas para trás. Nós precisamos desapegar de algo ou de alguém, de lugares, para poder a gente crescer. Mas tem pessoas que ainda estão vivendo lá no passado, vivendo a mesma família, vivendo as mesmas coisas, não desapega do velho, achando que aquilo vai salvar a vida das pessoas, e isso realmente vai trazer uma série de transtornos. Poderia nesse vídeo ficar aqui falando horas e horas, mas os meus vídeos é mais ou menos de 1 hora. Eu sei que para muitas pessoas 1 hora já é demais, não tem paciência, mas se você não tem paciência de assistir um vídeo de 1 hora, você não vai ter sucesso na vida nunca, em nenhuma das áreas, isso você pode ter certeza. Mas você fica 1 hora fofocando, assistindo novela, falando da vida dos outros e não se preocupando com a sua, achando que alguém vai salvar a sua vida, e pelo contrário, isso nunca vai acontecer. Então você tem que se manter tranquilo, você tem que estar feliz da vida com você mesmo, que depois você pode transbordar isso para outras pessoas, porque a sua paz vale ouro e o resto é lixo. Repetir, a sua paz vale ouro e o resto é lixo. E isso quem conquista é você. É você que conquista isso na sua vida. Então foi nesse vídeo, passei essas 10 lições para vocês. Espero que fez sentido para algumas pessoas. Se fez, compartilha com outras pessoas, colabora, porque semear a semente do amor, isso é maravilhoso e é também muito gratificante para você. Quero agradecer a Deus novamente por essa oportunidade de estar gravando esse vídeo. Estou aí, criei esse canal nas redes sociais para levar esses conhecimentos para as pessoas. E se alguém estiver disposto a transformar, aqui estou. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.